Senhoras e senhores, então estamos começando o programa Economia e Desenvolvimento. Neste primeiro bloco, estamos aqui num grupo de contadores, um técnico de contabilidade, vamos falar sobre conversando sobre contabilidade, né, Salésio? E temos aqui então uma chapa, a chapa número 2, que vai concorrer às eleições a conselheiros, na renovação de 1/3 do Conselho Regional de Contabilidade do Rio Grande do Sul, por um conselho que defenda a profissão contábil. É isso mesmo, né, Salésio? É exatamente isso. Tá? Então, neste momento, né, como a nossa chapa já foi registrada, né, já foi dada divulgação, é a chapa 2, então o que nós queremos efetivamente é isso, é fazer que o nosso conselho realmente, né, aplique, né, tudo aquilo que os recursos para efetivamente proteger a profissão contábil. Esse é o objetivo. Nós sentimos efetivamente que a nossa profissão ela está totalmente desprotegida, né? E muitos leigos atuando na nossa área e precisamos protegê-la. O Conselho precisa efetivamente cumprir com a sua obrigação e é isso que nós nos propusemos, é isso que nós vamos fazer do nosso Conselho. Um Conselho que efetivamente defenda a profissão contábil. Pois é, então nós estamos aqui e este grupo é uma parte da chapa, não é? Eu faço parte desse grupo com muito orgulho, com muita honra, fui convidado com a deferência especial para participar desse seleto grupo. Nós estamos com o Salésio D'Agostin, que já foi apresentado, o Luiz Eurico da Silva Bueira, não é? Que é um dos mais, assim, não vou dizer veteranos, é um dos mais experientes deste grupo. Não é? Nós estamos também com o Cristiano Vargas Buchor, é isso Cristiano, aí, tá? E com o José Roberto Simas. O José Roberto Simas, inclusive, tem também já uma caminhada muito grande na área de contabilidade, contador auditor, não é, Simas? E como é que são as propostas aí? Temos novidade nessas propostas para apresentar, né? Vamos. É um desafio grande que a gente convida os nossos colegas aí também a se engajar e participar desse desafio, né? Que é melhorar o nosso Conselho de Contabilidade. Melhorar o nosso Conselho para que ele seja mais atuante dentro daquilo que ele se propõe e que foi criado. Nós temos diversas propostas aí, mas queremos destacar algumas aí que os colegas aí também vão falar um pouquinho, que é o quê? É fazer a defesa do profissional, é fazer a defesa do profissional da contabilidade para que ele possa atuar com mais tranquilidade também. Hoje nós temos diversas questões aí, por exemplo, né? Uma coisa que a gente vem sendo bombardeado aí pela mídia são os bancos. Os bancos hoje oferecendo serviços contábeis e a gente não enxerga nem quem é o profissional que está por trás dessas propagandas. Então esse também é dos nossos desafios, é uma das nossas propostas, é tentar, identificar e inviabilizar talvez esses negócios que são feitos aí quando a gente nem conhece, nem sabe quem está fazendo muitas vezes e somos bombardeados aí na mídia todo dia com essas questões. E o pior de tudo não é isso. O pior de tudo é que esse controle profissional está contido na lei. O artigo 15 de 92 e 95 estabelece que para um profissional ser o responsável pela contabilidade de qualquer agente econômico ou social, é necessário que o Conselho autorize. Vejam só, existe uma divulgação depreciativa da profissão e a proteção deste campo profissional está na própria lei que o Conselho não cumpre com aquilo que está determinado. E é por isso que nós vamos para o Conselho para fazer cumprir com essa determinação. Aliás, isso aí é uma questão que todas as profissões se regulamentam justamente pela, não direi nem defesa do profissional nesse caso, defesa da sociedade. Porque um charlatão fazendo o trabalho de um médico, de um advogado, de um contador, de um engenheiro, provoca um dano irreparável para a sociedade, não é, Bueira? O que se constata hoje é muita reclamação de colegas, contadores técnicos, tá? Que pagam uma anuidade para o Conselho, tá? E não recebe nada não tem retorno, não é? Então, o Conselho, dentro da área dele de fiscalização, ele teria que dar uma proteção mais aos profissionais.
principalmente os profissionais novos que estão começando na profissão. E tem alguma proposta, Boeira, para este apoio? Olha, nós temos lá no Conselho lá uma vice-presidência que é de desenvolvimento profissional, tá? Onde é dado, né, a educação continuada. Tá? São palestras que são dadas. E nesta chapa aqui tem alguma coisa específica nós também? temos nossa proposta de se criar também, não é, dentro desse desenvolvimento, não é, orientação ao profissional. Não é ensinar, mas orientar, não é? Isso é uma questão do quê, não é? Muitas vezes o profissional não sabe onde se reportar. E a legislação é muito dinâmica também. Muito dinâmica, não é? Exatamente. Isso aqui é um assunto que nós estamos defendendo há bastante tempo, que é o Departamento de Orientação Profissional. E aí, o Conselho de Contabilidade, os dirigentes do Conselho de Contabilidade nos dizem, Agostinho, nós não podemos fazer isso. E nós desmentimos isso. Se o nosso colega contador, até contabilidade, leia o artigo 36 do 92/95. O que é que diz o artigo 36? O artigo 36 diz o seguinte, que aos conselhos de contabilidade fica cometido o cargo de dirimir qualquer dúvida suscitada pelo profissional. Olha só, o artigo 36 diz que o conselho tem a obrigação de dirimir as dúvidas que o profissional tem no desenvolvimento da sua atividade. Ora, se o conselho tem por obrigação de esclarecer essas dúvidas, o que é que ele tem que fazer? Colocar à disposição do profissional um departamento de orientação para que ele saiba, né, que o conselho está à disposição dele no momento difícil, no momento que ele tem as dificuldades. Exatamente. Cristiano, e dentro desta visão de orientação ao profissional, o que a Chapa 2 está oferecendo como proposta para o profissional, para o pessoal que está distante, o pessoal que está, não é, meio desamparado, enfim? Vilmar, obrigado pelo convite, todos os presentes e os colegas. A questão da orientação profissional, como o Salles bem colocou, a lei já prevê. Isso aqui, por um bom tempo, foi uma questão de, talvez até negligência, porque o profissional, ele inicia, e a gente já trouxe isso em alguns debates aqui, o profissional, ele inicia a sua carreira totalmente desamparado, porque é um profissional que ele não tem clientes, ele está ali, né, querendo um apoio e ele não tem esse apoio. Então, isso que o Boeira propôs, o Salles bem colocou no artigo 36, isso aqui vai de encontro à questão da gente, inclusive, ligar com a questão da interiorização. Interessante. Porque os profissionais do interior, eles não têm, assim, nós daqui da capital temos o conselho aqui, né? O conselho à nossa disposição. O pessoal do interior não tem uma sala, não tem ninguém que ele possa lá consultar, olha, vem cá, essa legislação, essa situação aqui, eu posso trabalhar, eu não infrinjo essa e aquela legislação. Isso aí vem de encontro, inclusive, a questão que o Simas muito bem ponderou, a questão da venda casada. A gente abriu um campo para que os bancos oferecessem serviços de contabilidade de forma gratuita. Entendeu? Sem sequer saber quem são aqueles profissionais, infringindo o artigo 15, que deveriam fazer a propaganda e dizer o seguinte, não, tudo bem, nós oferecemos serviço de contabilidade, pagamos e tudo mais, mas quem são os profissionais? Agora, o Cristiano, o Salles, o Simas, o Boeira, todos têm que declarar lá a sua propaganda e dizer quem é o profissional, o número de registro. Por que isso não funciona? Por que não houve nenhuma nota de repúdio, manifestação? A gente se insurge quanto a isso. E aí, essa questão da orientação profissional, ela também vai de encontro a isso. O profissional vai se orientar, olha, como que eu faço uma propaganda? Olha, eu estou com um problema aqui, e como que eu resolvo? Olha, a Receita Federal lançou tal normativa, eu não consigo entender o que eles estão querendo. O que essa declaração significa? Como nós vamos proceder? O Conselho tem alguma orientação nesse sentido? Não, isso aqui fica adstrito o profissional buscar uma educação continuada, Boeira. E a educação continuada, nem sempre, às vezes, ele vai enfrentar aqueles temas em que o profissional tenha dúvida, porque é um período limitado, né? Então, eu acho muito boa essa ideia de ter essa guarida, porque nós temos recursos, nós pagamos anuidade,
Nós precisamos disso. Nós precisamos, Simas, que seja criada uma questão das defesas das prerrogativas dos contadores, porque nós não podemos hoje ficar neste vazio, né? Acredito que o Conselho esteja se movimentando, mas ele talvez não esteja dando a publicidade a nós contadores. Não chega na ponta, Não né, chega. Simas? Não chega na ponta. O que a gente percebe assim é uma morosidade muito grande para tomar as decisões e as ações. Tem certas questões que nós vamos ser mais ágeis, andar um pouco à frente das coisas. Então, até o momento, a gente não vê esse tipo de ação. Então, precisamos ser mais atuantes, mais fortes, mais efetivos nas nossas ações para defender a nossa profissão, defender o nosso colega, defender os nossos contadores. É exatamente isso, sim, mas inclusive esse assunto sobre a interiorização da profissão, o que nós precisamos fazer neste momento e como os nossos colegas do interior efetivamente precisam do Conselho, nós temos que transformar as nossas delegacias regionais, onde elas estão localizadas lá no interior, que ela tem que servir como uma base, como um apoio profissional. E esses locais, essas delegacias, elas têm que funcionar em locais próprios, aonde o profissional vá até as delegacias para buscar informações, para usar aquele espaço de pesquisa, inclusive de reuniões, inclusive com base, que ele tenha os instrumentos para poder desenvolver alguma coisa se ele precisa. Vem alguém do interior lá de um local onde não tem uma delegacia do trabalho, onde não tem uma delegacia da Receita Estadual, Federal, Municipal. Então, o que acontece? A delegacia do Conselho de Contabilidade serve de apoio, onde vai estar lá o computador, vai estar o sistema, vai estar, para que ele possa trabalhar também, onde vai ter a biblioteca, onde vai ter, ele possa fazer pesquisa. E o nosso delegado, ele não pode ser um agente político da direção do Conselho, ele tem que ser um agente político da profissão, ele tem que ser o representante da profissão naquela localidade, ele tem que ser aquele delegado, aquela pessoa que tem o distintivo no peito e diz, eu estou aqui para proteger a profissão. E é isso que nós queremos. Boeira, o Salésio falou na questão do computador, na questão toda da informática, não é? E nós já somos daqueles que viemos lá da máquina de datilografia, da famosa contabilidade mecanizada. Não antes da mecanizada, da maquinizada. Antes ainda. Nós estamos hoje com uma informatização muito forte. A própria Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul, toda ela é informatizada. Qualquer coisa que vai se fazer, não se vai lá na Junta. Esse helpdesk, esse socorro, não é? Tu vês isso também como importante dentro do processo de interiorização e apoio? Sim, bem como tu disseste, eu ainda peguei o final da contabilidade manuscrita. Depois tivemos a máquina de escrever. Depois começou a ficar com aquela tarja na ficha, que seria o programa Audit 5. Depois veio mais, máquinas Sharp, e sim. Só que esse processamento hoje, não é? Ele está chegando num ponto, não é? Que o profissional tem dificuldades às vezes, não é? Um escritório hoje tem que ter lá alguém que conheça a informática, que conheça a computação, não é? Então isso fica muito difícil para o profissional hoje trabalhar. E complementando a questão dos aplicativos, o que esses aplicativos vêm fazendo? Eles vêm barateando o honorário, barateando. Então, a gente que conhece aqui em Porto Alegre, conhece aí alguns proprietários de escritórios aí, né? Está cada vez mais difícil. Na hora dele renovar um contrato, o empresário diz, olha, eu tenho um aqui que me faz por menos. Outro, né? Isso aí eu acho que é um espaço que o Conselho não vem atuando, nem a nível regional e nem a nível federal. E a gente vê que a reclamação é grande, é forte e é grande. Tá. E essa chapa 2, então, se propõe, dentre os projetos que está apresentando, a trazer justamente este apoio, esses subsídios aí para o profissional, defendendo e apoiando o profissional em prol da sociedade. Boeira, muito obrigado, Salésio, pela participação, Simas e Cristiano, Tomás. E vote chapa 2. Olá. A vida não é fácil, mas conforte-se. É nas dificuldades que se moldam os vencedores. Epicuro já dizia, os grandes navegadores devem sua reputação aos temporais e tempestades. Isso mesmo, temporais e tempestades.
Eles são comuns em nossas vidas. A questão é estarmos preparados para enfrentá-los. Para isso, precisamos estar aptos. Procure ser o melhor no que faz. Vigie-se fazendo tudo que pode, dando toda a sua força e capacidade. Busque sempre ser o primeiro, subir no pódio todo dia. O vencedor não reclama, não acusa, não busca culpados se alguma coisa não sai bem. Ao contrário, aperfeiçoa suas qualidades e mantém-se firme, com denodo e perseverança. Não há segredo para ser um vencedor. Boa semana. Ser gaúcho é preservar as tradições, é valorizar a educação e acreditar que um futuro melhor nasce nas páginas de um livro. É nossa tradição trabalhar duro. Temos orgulho do suor que escorre do rosto. Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna. É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro. CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição. Muito bem, nós estamos aqui com o nosso Economia e Desenvolvimento pelo Grande Sul TV, canal 6 da NET, para a região metropolitana de Porto Alegre, né? Litoral Norte, Capão da Canoa, Capão Novo, Atlântida, Xangri-Lá, grande audiência. Muito obrigado. Ontem, por exemplo, antes de vir gravar aqui, eu recebi uma ligação de um jornalista que está lá em Capão Novo, né? Que assiste sempre o nosso programa. Muito obrigado pela audiência, grande audiência lá, porque na verdade é um programa que, de certa maneira, traz as coisas, né, nossas aqui, leva as informações, né, o conteúdo, as opiniões de gaúchos que estão aqui fazendo este trabalho. Cooperpoa, crédito cooperativo para municipários, sede própria da Cooperpoa na Alberto Bins 325, nono andar. Telefone 3284-2600. A IES Manutenção Predial executa serviços preventivos, corretivos e de emergência em prédios residenciais e comerciais com fornecimento e instalação de equipamentos em geral. Não tem igual. Faça contato e contrato de manutenção global. Telefone aí da IES Manutenção Predial, 3276-3945. Sindareia, construindo o Rio Grande Forte. Nardon Inazzi, auditores e consultores. Meu amigo Vilmar Govinatsky, estamos recebendo aqui o nosso comentarista. Hoje vamos bater um papo com ele, é o professor Saul, né? Muito bom, professor Saul, que está incentivando de forma muito, assim, alvissareira, não é? Os empreendedores, os empreendimentos, o empreendedorismo em geral. É o cara que bota vapor nos caras, né? Põe calor. Para navegar por esses... Bom, em primeiro lugar, parabéns aí ao Saul, em primeiro lugar, né? Sim. Pela cor clubística dele, Colorado. O Colorado ganhou aí do Atlético. Nós estamos na semana da decisão da Copa do Brasil. Parabéns para nós, né, Saul? Copa do Brasil Internacional, depois de muitos anos voltando a... E interessante é o seguinte, eu sou gremista, mas a gente sempre reconhece, a gente brinca e tal, mas o Internacional, há 2 anos estava na segunda divisão. Voltou, foi terceiro colocado o ano passado no Campeonato Brasileiro e agora já disputa uma competição nacional. Parabéns aos Colorados, parabéns, Saul. Muito obrigado. Em nome dos Colorados. Muito obrigado. A gente estava vendo o jogo, ontem estava nervoso, né? Mas foi muito bonito o jogo, foi muito bacana a partida. Falando em abrangência do programa, eu estava com o pessoal de Maquiné e aí o pessoal estava elogiando o nosso programa lá, elogiando, né, no caso, vocês que apresentam, os conteúdos que trazem, né? Então, realmente, o programa tem andado, né, pelo litoral, pela região metropolitana, e a gente começa a observar isso e o retorno que acaba trazendo. E é importante, né, Vilmar, que esse é o propósito, é trazer os conteúdos, como traz o Saul, o professor Saul, que passa esses conteúdos, porque, na verdade, a televisão brasileira, de certo modo, de uma maneira geral,
né? Ela não passa esses conteúdos. E as TVs a cabo, as TVs por assinatura, é que de uns tempos para cá começaram a ter esse tipo de preocupação e por isso ganharam mercado, né? Esse conteúdo é necessário, as pessoas precisam disso, né? O programa, Saul, ele é feito por vocês que vêm aqui neste programa. Não tem dúvida nenhuma que a qualidade, o teu trabalho, o trabalho de todos os demais participantes aqui é sensacional. E o nome do programa, Economia e Desenvolvimento, tem que parabenizar o Silvio Lopes, né? Porque é um nome que tem tudo a ver com o nosso progresso, né? Com a nossa ordem e progresso do lema da bandeira brasileira, Economia e Desenvolvimento. Exatamente. E falando nisso, né? Nós estamos entrando agora no último quadrimestre, então o mês de setembro, logo que encerra agosto, o mês de setembro ele entra com uma certa euforia, assim, um certo otimismo, né, que é importante para encerrar o ano, né. Eu estava comentando, assim, final do ano passado, por essa época, se dizia, após as eleições, não se sabia quem iria ganhar, né, que o próximo presidente, então, se ele fizesse o tema de casa, nós teríamos um 2019 arrumando a casa, um 2020 de reflexos e possivelmente um 2021 com o primeiro trimestre positivo, né? E eu me assustei um pouco com esses dados, porque, poxa, esperar tudo isso, a gente vem de uma crise tão longa, né? E os empresários tão sacrificados. 2015 foi difícil, 16 foi difícil, 17 difícil, 18, 19 também não está sendo um ano fácil, né? Mas eu começo a enxergar, assim, ainda comungando com a ideia de 2021, né? Um 2020 mais leve, mas ainda de muitos desafios, que passa pela inovação. Então, o empresário hoje é aquela coisa, o que trouxe, e é o velho chavão, né? O que trouxe ele até aqui não vai levar adiante, então ele precisa se reinventar. E o governo em si a economia em si vai começar a ajudar mesmo a partir de 2021. E isso exige uma habilidade muito grande, uma expertise, inovações, abrir a cabeça, mercado é o mundo, não é só a região que está, né, para poder vencer. Tua visão, Saul, nessa questão de mercado, nesse trabalho todo que tu faz junto ao empresariado, aos próprios trabalhadores, né? Nós tivemos aí uma reforma trabalhista que foi lá no final do ano de 2017. Estamos aí já com a reforma previdenciária bastante avançada, inclusive passou no Senado com a inclusão dos estados e do município, foi um passo, meu juízo, bem interessante, bem importante. E que vem a próxima. E que vem a próxima, que seria a tributária, exatamente. E mais uma ainda que a gente também almeja, que é a política, né? Que é uma reforma importante, essa é mais complicada. Mas dentro dessa tua visão, Saul, da reforma trabalhista, que é a que nós temos concretamente, né? Será que ela ajudou um pouco a desemperrar os negócios, a desonerar as empresas? Um pouco pela questão da pejotização. Eu estava discutindo lá na faculdade com alguns colegas professores, que eu sou contra, eu sou a favor. Eu falei, gente, nós passamos essa fase de ser contra ou ser a favor. Agora nós temos que trazer resultado a partir do cenário. Muito interessante, muito boa colocação que tu faz. Sim, mas a regra está posta, bom, não tem mais essa discussão agora. O que nós temos que fazer? Trazer resultado a partir da regra. E eu tenho notado em sala de aula muitos alunos já sendo contratados como PJ. E eu digo para eles, o futuro de vocês é ser empreendedor. Ser uma empresa que vai prestar serviço para outras empresas, ou então vai ter o próprio negócio, prestar serviço para outras empresas. Ser empreendedor, né? E eles têm que começar a se preparar para isso. Então, essa reforma trouxe essa nova visão. Ela poderia avançar um pouco mais com as questões dos encargos para que a gente possa ter uma competitividade melhor na concorrência lá fora. Né? Então, assim, ainda existe um avanço a ser feito, mas andou bastante. As coisas... essa indústria também trabalha um tempo, coloca na justiça, né? Isso aí tudo parou. Aliás, Saul, foi muito bom tu tocar nesse assunto, porque nesta semana o Tribunal Superior de Justiça determinou que houve uma demanda sobre isso, né? Um operador de Uber querendo um vínculo empregatício com a instituição. E o Tribunal Superior de Justiça, de maneira sábia, com muita sabedoria e calcado naturalmente na nova reforma trabalhista, disse que não existe e não vai existir
vínculo trabalhista. Ou seja, nós ainda carregamos aquela tradição, né? Do século XX. Do século passado, né? Eu até o século XIX, isso, porque isso ela vem desde a Revolução Industrial, né? De que as pessoas se aproveitam muito. E olha aqui, eu quero falar para os advogados trabalhistas, tem muitas instituições, né, do meio trabalhista, o passado passou, nós estamos evoluindo. Quer dizer, não é possível mais que nós queiramos, né, manter uma relação trabalhista de 70 anos, de uma lei de 70 anos. O mundo muda a cada ano. Então, eu quero parabenizar os ministros do Tribunal Superior de Justiça, que eu estou vendo que, de repente, pelo menos lá, o judiciário brasileiro está em sintonia com os novos tempos. É um absurdo isso, né? E esses novos tempos, o mundo muda muito rápido, né? Os novos tempos avançam. O próximo passo agora é essa reforma tributária, que a gente chega a mudar mais de 40 vezes, a lei tributária no Brasil chega a mudar mais de 40 vezes por dia. Quem é que consegue fazer gestão num cenário desses, onde é difícil planejar o passado? Porque daqui a pouco tu está lá na tua empresa e vem uma notificação de algum órgão de fiscalização e tu tem que resolver uma situação de 5 anos atrás, 4 anos e meio atrás. Então, o Brasil, ele não é só difícil de planejar o para frente, ele é difícil de planejar o para trás também, porque a empresa sempre tem que estar preparada para algum passivo oculto, alguma situação que contabilmente ou juridicamente não foi bem equacionada e que pode trazer alguma surpresa e consequente perda de competitividade. E interessante que essas coisas, esse carregamento do passado para o presente é sempre contra o empresário, né? Nunca é a favor, aqui, ó, o senhor pagou a mais há 5 anos atrás, está sendo restituído aqui. Não, é só para cravar no cara. Eu gostaria muito que essa reforma ela trouxesse uma visão mais pedagógica. Porque hoje em dia, se tu paga a maior, tu tem que entrar com uma série de processos para buscar. Em outros países, a gente sabe que o governo chega a devolver, tu chega para pagar, ele diz quanto é que tu tem que pagar, e se tu pagar mais, ele mesmo espontaneamente vai lá e te devolve. Não, em outros países, tem um caso nos Estados Unidos, que tem Singapura uma empresa lá, que passou um tempo, ele pagou uma tributação lá e tal, e o governo, a Reserva Federal dos Estados Unidos, lá, as instituições, mandaram para ele que tinham detectado que ele havia pago, eles descobriram que havia pago e estavam mandando ele lá para ser restituído. Exatamente. Então, se nós olharmos a missão, visão desses órgãos hoje, eles são estritamente arrecadadores e têm a sua missão e cumprem a missão com maestria. Mas por que não uma visão mais pedagógica? Nesse trabalho que tu fazes, Saul, junto às empresas, estás notando que as empresas estão se organizando melhor, estão se preocupando mais com a gestão, porque esse é um grande problema. As empresas, em geral, elas abrem já no primeiro ano, por questões de gestão, de organização, acabam sucumbindo. Elas estão se preocupando mais com isso? Vilmar, assim, quem não está se preocupando está ficando pelo caminho. Está ficando pelo caminho, e as décadas, elas mostram muito, assim. Então, a gente consegue, visitando a empresa, por exemplo, a indústria 4.0. A indústria 4.0 está chegando nas indústrias através das grandes indústrias. Então, a pequena indústria presta serviço para as grandes indústrias e essas grandes indústrias, para ter competitividade, precisam que essas empresas tenham essa expertise. Saúl, para quem está nos assistindo não sabe o que é a indústria 4.0. A indústria 4.0, obrigado, até é uma coisa tão do dia a dia da gente. Que a gente fala e muita gente não sabe, né? A indústria 4.0 é a nova revolução industrial, certo? Ela nasceu em 2013, lá em Hannover. Eu estive em 2016 e 2018 conferindo de perto lá em Hannover e vou o ano que vem de novo, porque ela tem modificado muito o nosso sistema produtivo. E o ano passado ainda eu identifiquei a logística 4.0, que está realmente revolucionando muita coisa. Mas ela é o toyotismo, ou seja, a visão de autonomação da indústria, né, com os novos sistemas, que é a internet das coisas, o cloud computer, o RFID, ou seja, as novas tecnologias onde as próprias empresas, as próprias máquinas, elas acabam fazendo a produção sem a mínima interação humana. Isso está trazendo uma série de modificações. Grandes, né? Exatamente, mas o trabalho ele está se adaptando a isso, ele não está sumindo. Ele está se adaptando a essa nova realidade, mas as pessoas elas começam a migrar para procurar trabalho e não mais emprego. Né? Então, esse é um dos efeitos. E o que eu vejo, certo? A indústria 4.0 chegando,
a logística 4.0 chegando e as empresas não se adaptando, não sei se sobrevivem à próxima década. Ou se adaptam ou morrem. Então, respondendo a essa pergunta, quem não está se adaptando está saindo fora do mercado e começa a sair aos pouquinhos, com dívidas, com problemas de gestão, né? Coisas assim. Daqui a pouco tu vê, começa, dependendo do porte, numa recuperação judicial e se não se reinventa, acaba saindo. Essas questões, né, trazidas pelo professor Saul são importantes, né? São fundamentais hoje, essa mudança, e são mudanças drásticas e muito repentinas, né? Rápidas, há uma transformação muito rápida. O pessoal que quer, de repente, professor, ter a presença sua lá, porque esse tipo de novos conceitos, novos valores, né? Novas realidades que acontecem por aí, são fundamentais para que nós tenhamos aqui, que é o título do programa, Desenvolvimento Econômico, né? Como é que o pessoal faz? Tem que entrar no site para ter um contato com o senhor? professorsaul.com.br. No site mesmo, tá? Se colocar no meu canal do YouTube, tem uma palestra que eu falo sobre espiritualidade e a indústria 4.0. Então, eu consigo mesclar nessa palestra o que eu estudei no doutorado, ainda não defendido, né? O que eu estudei no doutorado sobre espiritualidade, que é missão, visão e valores de vida, e faço um parâmetro com a indústria 4.0, estabelecendo, então, um novo perfil, um novo comportamento das empresas e das pessoas nesse novo cenário do século XXI. Essa é uma palestra gratuita, está lá no YouTube, se quiser conhecer um pouco o meu trabalho, né? E eu gosto muito de falar desses dois temas que parecem opostos, mas eles têm uma conexão muito grande. Até porque, na verdade, nós trabalhamos e a função de tudo, o centro de tudo é o homem. Quer dizer, então, essa é uma visão antropocêntrica, né? Sim. A gente, lá por exemplo, na Idade Média, no 1100 e poucos, tal, até no começo lá daquelas grandes, da Inquisição, da Igreja Católica e tal, na Renascença, o mundo todo tirou da questão teocêntrica para colocar antropocêntrica, ou seja, o homem passou a ser a finalidade de tudo. Antigamente nós acreditávamos, até a chamada Idade Média Baixa, acreditava que tudo dependia de Deus. Claro que tudo depende de Deus, mas o homem também tem que se colocar no centro das questões que ele faz, né? Que ele produz, no caso teu aí, né? Nesses conceitos, essa valorização, esse crescimento todo em função do crescimento espiritual do homem. Exatamente. A espiritualidade, eu sempre cito o exemplo da vela, né? A vela é a religião. E a espiritualidade é a luz. É a luz, é verdade. Então tem vários caminhos que levam a isso. Um exemplo na história que nós temos em relação a isto é o desenvolvimento norte dos Estados Unidos, que foi lá habitado, que foi colonizado pelos calvinistas, que tinham como centro o homem pela religião do calvinismo, né? E o trabalho, o labor, a produção. Quer dizer, e foi a parte que mais se desenvolveu dos Estados Unidos. Que é uma outra cultura. É que nós vamos chegar até lá. Saulo, muito obrigado pela tua presença aqui. É maravilhoso conversar com o professor, né? E trazer essas coisas que são importantes, que despertam muitas vezes, né? Despertam uma nova visão em você que está aí nos assistindo. E o Saulo está sempre aqui conosco agora, graças a Deus, nós temos esse valor agregado aqui no programa. Muito bom. E todo mês, uma vez por mês, ele está todos os programas, mas uma vez por mês nós conversamos com ele sobre isso, porque aqui desse bate-papo sai muita luz. Obrigado, professor. A sua vela está bem acesa, viu? Muito obrigado, muito obrigado. Nesse vídeo que eu falei, a Vilmar e Silvia, assim, nesse vídeo tem cenas da Feira de Hanover que eu trouxe para cá, exatamente mostrando como é que está isso, né? Como é que está esse novo mercado. Então tá, vale a pena ir, professor Saul, lá no YouTube, obrigado. Tá? Obrigado, professor. Obrigado, até a próxima. Um rápido intervalo, já voltamos com o nosso Economia e Desenvolvimento. Até já. Ser gaúcho é preservar as tradições, é valorizar a educação e acreditar que um futuro melhor nasce nas páginas de um livro. É nossa tradição trabalhar duro. Temos orgulho do suor que escorre do rosto. Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna. É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro. CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição. Olá, meus amigos e amigas telespectadores do programa Economia e Desenvolvimento. No quadro Falando sobre seus direitos, hoje gostaria de tratar sobre o direito do consumidor, no que tange às garantias de um produto baseado no Código de Defesa do Consumidor,
que pauta a relação consumerista. O consumidor tem direito de escolher se quer trocar, receber o dinheiro de volta ou pedir um abatimento caso compre algum produto com defeito, conforme determina o artigo 18, parágrafo 1º, inciso 1, 2 e 3 do Código de Defesa do Consumidor. Assim sendo, há pelo menos 3 modalidades de garantia que asseguram a qualidade, a eficiência e durabilidade do produto: a legal, a contratual e a estendida. A garantia legal é estabelecida pelo CDC, Código de Defesa do Consumidor, e independe de previsão em contrato. A lei já garante, assim, que você tem 30 dias para reclamar de problemas com o produto se ele for não durável, um alimento, por exemplo, ou 90 dias se for durável, uma máquina de lavar. O prazo começa a contar a partir do recebimento do produto. No entanto, no caso de um vício oculto, aquele defeito que só se mostra depois de um certo tempo de uso do produto, o prazo da garantia legal começa a contar a partir do momento que esse defeito é constatado. Depois, a garantia contratual é a que o fabricante ou fornecedor acrescenta seu produto de livre e espontânea vontade, ou seja, nem todo item terá esse tipo de seguro. Sua vigência começa a partir da data da emissão da nota fiscal, com o prazo e condições impostas pela empresa. Normalmente é estabelecido no termo de garantia. O Código de Defesa do Consumidor dispõe que a garantia contratual é complementar à legal. Desse modo, fique atento para os prazos de garantia contratual, pois para os produtos duráveis, eletrodomésticos, etc., geralmente é de 9 meses ou 1 ano. Se for de 9 meses, o consumidor terá 1 ano da garantia em caso de defeitos, pois é feita a soma da garantia contratual com a legal, de 3 meses ou 90 dias. Já a garantia estendida, normalmente fornecida pelas lojas, com termos como supergarantia, é contratada à parte. Normalmente é oferecida por uma empresa que não tem relação com o fabricante e se trata de um seguro contra defeitos do produto. Dentro desse tipo de garantia, há ainda 3 modalidades. A original, cuja cobertura é igual ao seguro contratual realizado pelo fabricante, mas você tem algum benefício, por exemplo, a troca imediata desse produto. A ampliada, que é o tempo e o somado à garantia original do fabricante, e a diferenciada, na qual você tem benefícios, mas o tempo de seguro é menor que a estendida original. Em geral, não vale a pena pagar pela garantia estendida, a não ser se quando o contrato oferecer alguma vantagem de fato. Antes de optar por ela, é recomendável se informar sobre a modalidade de seguro e solicitar uma cópia do contrato ou apólice, analisando-a com cuidado. No que se refere à troca do produto com defeito, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor, no artigo 18, o fabricante tem 30 dias, a partir da reclamação, para sanar o problema do produto. Extrapolado esse prazo, você pode exigir uma das alternativas prevista no artigo 18 do CDC. Um produto similar, a restituição imediata da quantia paga ou o abatimento proporcional do preço. Contudo, o período de 1 mês não deve ser estipulado em casos de se tratar de um produto essencial com defeito, como, por exemplo, uma geladeira, pois a troca nesses casos deve ser imediata. Mas o que deve imperar nesses casos é o bom senso, uma vez que a importância que tem o consumidor na relação de consumo é imprescindível, isto é, ele é fundamental para manter o fornecedor e o fabricante. Por isso, por uma política de fidelizar um cliente, o comerciante deveria não apresentar barreiras para atender esse cliente, caso o mesmo tenha efetiva razão. Por fim, eu agradeço a audiência e desejo a todos uma boa semana e até o próximo programa.
Muito bem, agora vamos a mais um nossos comentaristas aqui, né? A equipe de comentaristas do nosso Economia e Desenvolvimento. Vamos ouvir aí a mensagem que nos traz o José Henrique. Vamos lá. Sejam bem-vindos a mais um programa Economia e Desenvolvimento. Sejam bem-vindos a mais um quadro onde eu comento, então, sobre o mundo dos condomínios. Quero já fazer um agradecimento especial. Na semana passada ou na semana retrasada, eu disponibilizei o meu e-mail, então, para quem quisesse mandar dúvidas, perguntas e sugestões. E recebi vários e-mails, 18 e-mails, na verdade, e queria chamar a atenção para pelo menos 4 deles aqui, da Fernanda, do Luiz Antônio, da Larissa e do Cláudio Alves de Oliveira, que me pediram, então, para comentar em relação à questão da inadimplência. Na semana retrasada, eu comentei sobre uma decisão da 4ª turma do STJ, que tinha admitido, então, como ilegal o condomínio que proibia o inadimplente de usar as áreas comuns, né? Eu comentei essa decisão aqui. E essas 4 pessoas, pelo menos, desses e-mails que eu recebi, me pediram para comentar essa questão de inadimplemento em condomínios, né? Inclusive relataram que lá nos condomínios onde residem tem muitos inadimplentes e a impressão é que os síndicos não têm feito nenhuma ação efetiva, né? Ou que esses processos demoram, né? Um caso desses até, acho que foi da Fernanda, e ela comentou que tem um devedor lá há mais de 10 anos devendo e o camarada está lá e a vida dele não mudou e as pessoas pagando essa conta, né? Então, eu me propus hoje a comentar uma recente decisão do STJ, super importante também, recente agora, questão de 2 semanas, que é o seguinte: a cota de condomínio, como é que se cobrava a cota de condomínio até o advento do novo Código de Processo Civil? Eu sei que esse juridiquês, às vezes, ele pode confundir um pouco o telespectador, mas eu vou tentar ser o mais claro possível e se surgirem dúvidas, permaneçam lá me mandando por e-mail que eu esclareço aqui. Os condomínios entravam com ação ordinária de cobrança, né? Um processo de conhecimento, para obter, então, uma sentença do Poder Judiciário dizendo que aquelas cotas, sim, eram devidas e o devedor deveria pagar. De posse dessa sentença, então, o condomínio deveria ingressar com a ação de execução para ir em busca desses valores que eram devidos. Em 2016, 18 de março de 2016, entrou em vigor o novo Código de Processo Civil, que lá no seu artigo 784, mais precisamente no inciso 10, incluiu o inciso 10, dizendo que as cotas de condomínio, a partir do advento do novo Código de Processo Civil, elas passam a ser também títulos executivos extrajudiciais. A exemplo de um cheque sem fundo que um cliente te paga e tu pode executar, a exemplo de uma duplicata, né? Então, o que isso melhorou? Melhorou porque agora os condomínios não precisam mais ingressar com ações ordinárias, né? Essas ações ordinárias, esse processo de conhecimento demorava em Porto Alegre pelo menos 2 anos e meio para obter uma sentença, imaginem. Mas toda a execução em cima de um camarada que às vezes não tem dinheiro para pagar mesmo, e aí esses imóveis iam a leilão, e aí são processos bem mais longos mesmo. Então, com o advento do novo Código de Processo Civil, essa possibilidade de já ingressar com a execução, ela nos facilitou a vida, né? A vida dos síndicos, a vida dos advogados. No entanto, essa questão ela pressupõe que a dívida seja líquida e certa para a gente poder executar. E aí, qual é o calcanhar de Aquiles? É que a gente ingressava com uma ação de execução para cobrar, 6 cotas de condomínio em atraso, e o camarada, esse devedor, ele permanecia em débito. Ou seja, eu ingresso com a ação hoje, o boleto que vai vencer em setembro, outubro, novembro, né, essas parcelas vincendas, ele também não vai pagar. E aí a Justiça não está aceitando que nessas ações sejam incluídas essas parcelas vincendas em que o devedor continua com o inadimplemento. E aí um processo originário aqui do Rio Grande do Sul, de um condomínio aqui de Porto Alegre, chegou ao STJ, advogados brilhantes que patrocinaram essa causa, chegou essa decisão no STJ, esse processo no STJ, e o STJ, então, admitiu que pela cota de condomínio se tratar de prestações sucessivas, ou seja, elas têm sempre, não é uma compra que se faz em 10 vezes, ou não é um parcelamento, né? Elas têm sempre uma prestação sucessiva. Já no pedido inicial, o advogado pode pedir, então, que as parcelas vincendas elas sejam incluídas no curso da execução se o devedor permanecer não pagando. Bom, a gente também não pode achar que é uma ilusão e que isso amanhã vai passar a acontecer no Tribunal de Justiça Gaúcho aqui, né? Isso é uma decisão do STJ, uma decisão super importante que ela vai servir de fundamento legal para que os juízes que não aceitarem
os advogados, então, em prol dos autores, né, dos condomínios, possam justificar que já existe uma decisão do STJ nesse sentido e que vai ao encontro de um princípio básico que, inclusive, justificou, né, essa modernização, digamos assim, do novo Código de Processo Civil, que é o princípio da celeridade. Se mexeu nesse código justamente para tornar os processos mais rápidos. Então não teria lógica ficar ingressando com várias execuções contra o mesmo devedor, gastando com processo, gastando com custas, gastando com advogado, se já existe uma ação e a natureza da ação é a mesma, cobrar cotas de condomínios. Tá bem, espero ter esclarecido esses pontos, fico super à disposição de vocês. Hoje eu vim de gravata azul, mas não é em homenagem ao Grêmio. Minha homenagem hoje é ao Esporte Clube Internacional, pela belíssima vitória de ontem. Parabéns a todos e até o próximo programa. Um abraço. Um show de humor gaúcho sem palavrão e com muita alegria e interatividade. Zurba Fagundes. Mais de 300 espetáculos no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, nos melhores palcos do Brasil. 2 vezes finalista no Festival da Mentira de Nova Brécia. Atração no Show do Tom. Programa Silvio Santos e Ana Hickman. Teatro, congressos, encontros, jantares, brigas de casal e bocas livres em geral. Zurba Fagundes. Diversão garantida ou seu mau humor de volta. Contrate esse artista gaúcho antes que ele morra de fome. Ser gaúcho é preservar as tradições, é valorizar a educação e acreditar que um futuro melhor nasce nas páginas de um livro. É nossa tradição trabalhar duro. Temos orgulho do suor que escorre do rosto. Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna. É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro. CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição. Meu amigo Silvio, estou falando aqui em nome de Zafari Bourbon, onde economizar é comprar bem. Mas quem acredita que nós estejamos numa democracia, está equivocado. Porque democracia não é isso. Democracia tem os 3 poderes constituídos, não é? O executivo, o legislativo e o judiciário, cada um cumprindo as suas funções. Aqui no Brasil, nós vivemos num momento em que o judiciário pode tudo. O judiciário está legislando, o judiciário está executando obras, o judiciário faz tudo. O Supremo Tribunal Federal resolveu que não seria mais investigado. Aí eles podem fazer as falcatruas que quiserem e as falcatruas que já fizeram não podem ser investigadas. Por quê? Foi alguma coisa que eles resolveram lá no Supremo Tribunal Federal. Olha, mas são semideuses, são pessoas intocáveis. Não pode existir isso numa democracia, porque, afinal de contas, é só em ditaduras que nós vemos coisas acontecerem desta forma. Olha, eu fiz todas as falcatruas possíveis, mas não posso ser investigado, porque, afinal de contas, saiu de mim mesmo uma determinação que não é para ser assim, não é para me investigarem. Aqui também o nosso Tribunal de Justiça está acontecendo alguma coisa parecida. O Tribunal de Justiça avocou para si o direito de determinar que aqui em Porto Alegre deve haver uma licitação de seletivos. Mas, meu Deus do céu, depois que chegaram aqui os aplicativos, os seletivos, que são os lotações, eles estão pedindo falência, eles estão praticamente em fase terminal. As pequenas linhas, as pequenas empresas, elas já não estão aguentando mais, estão entregando seus carros. As grandes empresas ainda conseguem se manter, porque, afinal de contas, os aplicativos que não têm regulamentação, infelizmente, também por causa do judiciário, os aplicativos,
eles estão liquidando com o sistema de transporte coletivo. Eu quero ver, depois que liquidarem com o sistema de transporte coletivo, a bagunça que vai ser. Mas tudo por causa do judiciário. O judiciário é que não permite que se regulamente o sistema de aplicativos. E aí eles vêm com uma licitação para lotações, para o transporte seletivo. Olha, e quem é que vai querer? Está todo mundo, na verdade, à deriva. Os lotações ainda que existem por aí são alguns abnegados empresários que estão tocando a sua empresa, não é? Mas bem aquém daquilo que eles conseguiam lá no passado. Até porque eles pedem para o executivo municipal que eles querem baixar a sua tarifa. Eles não querem a tarifa alta como é hoje, mas eles não podem baixar a sua tarifa porque existe uma legislação que dá uma distância da tarifa do coletivo para a tarifa do seletivo. Então, olha, vivemos tempos difíceis, não democráticos, mas vamos esperar que tudo isso possa mudar. Falo aqui em nome de Zafari Bourbon, onde economizar é comprar bem. Pois é, estamos encaminhando para o final do programa, Vilmar Govinatsky. Novidade da semana, fora o futebol, né? Não vamos falar em futebol, né, cara? Eu tô torcendo agora o seguinte, Inter campeão da Copa do Brasil, Grêmio campeão da Libertadores da América, fica pronto, tranquilo, os gaúchos, né? Representando o Brasil dois, para o Brasil e para o mundo. É verdade, Bom, e aí, qual é a novidade da semana na área política? Pois olha, na área política nós temos aí um progresso na reforma da Previdência, isso, é verdade, Silvio. Passou na comissão lá que estava sendo analisado o projeto no Senado e trouxe uma coisa importante que eu considero um avanço, que foi a inclusão dos estados e os municípios que tinham ficado fora no primeiro momento e agora então retornaram, não é? Isto, para mim, é um avanço porque a reforma da Previdência ela tem que atingir todos os níveis para poder realmente ter um efeito. Embora ainda vai demorar um tempo para a votação, para ir para a finalização, até ir para a sanção do presidente e a implantação, mas a previsão de economia é uma previsão muito grande. E é importante o seguinte, né? Porque, na verdade, a reforma da Previdência, ela está em sintonia com a mudança demográfica da população, quer dizer, nós estamos envelhecendo cada vez mais, temos mais aposentados do que tínhamos há 15 anos, há 10 anos, há 5 anos, e na verdade, o governo não tem suporte financeiro para até pagar as aposentadorias. É por isso que, para preservar a saudabilidade do governo, é que se faz a reforma da Previdência. Não é isso? Exatamente. E acompanhando a reforma da Previdência, e tem que ser feito imediatamente, em ato contínuo, é a reforma tributária. Porque a questão toda não é só fazer a reforma da Previdência, tem que aumentar o número de postos de trabalho para poder empregar todos esses aí 12, 13 milhões de pessoas que estão desempregados. O mercado informal, quando existe falta de mercado de postos de trabalho, o mercado informal ele aumenta, ele se acentua. É o que se vê aqui nas ruas de Porto Alegre, é o que se vê no Brasil todo. Mas esta situação de mercado informal não ajuda em nada na Previdência, porque não vai contribuir para que daqui a alguns anos esses novos aposentados tenham valores disponíveis lá no governo, lá nos cofres públicos, para serem mantidos. Então, a reforma tributária, ela é imprescindível, ato contínuo à reforma da Previdência. E tu colocaste uma coisa que é isso aí mesmo, que na verdade, quando tu faz a reforma tributária, tu estás ajudando o quê? O desenvolvimento econômico. Quer dizer, exatamente. Viabilizando, né? Via uma mais racionalização. Eu acho que a questão do Brasil nem é tanto a questão do peso dos tributos. Veja bem, o Brasil hoje tem a questão tributária, o peso dos tributos em relação ao PIB é de 32%. Não é 40%, 50%, é 32%. Em relação aos países em desenvolvimento, é um dos mais elevados. Por exemplo, a Argentina é 20%, o Chile é 23%, os Estados Unidos é 26%. O problema nosso não é só de racionalização, mas também tem uma coisa. O pessoal diz, o governo tem que gerar emprego. O governo não gera emprego. Quem gera emprego é a iniciativa privada. Exatamente. E ela precisa o quê? Criar renda, porque
O emprego é decorrência disso. É decorrência disso. Não, e outra, quando o governo gera emprego, ou seja, o governo é um governo estatizante, ele gera mal os empregos. Ele gera mal, faz má gestão, não é? E é um peso na sociedade. Incha. Na verdade, então, os tributos acabam ficando justamente para manter a máquina estatal, não é? E a gente sabe que todos os países que partiram para esse tipo de direcionamento da economia pela estatização não funciona, monopoliza, não cria situações para o próprio consumidor se defender, porque vai ter que brigar contra quem? Contra o Estado. Não é? Ao passo que nós aqui, por exemplo, com o nosso Código de Defesa do Consumidor, que é um código muito protetivo, se for iniciativa privada, mas, meu Deus do céu, o Juizado Especial Civil não é? Resolve os problemas de mau atendimento. Tinha um pensador chamado Alex de Tocqueville, um francês, que ele dizia o seguinte, que o grande mérito dos governos seria o de passar para a sociedade a sensação de que ela não precisa dele. Isso é fantástico. Os países desenvolvidos são aqueles que menos as pessoas precisam do governo. O governo faz aquilo que tem que fazer, né, que é natural, a saúde, a educação, enfim, a arrecadação, a boa distribuição de renda via governo para as pessoas que precisam, mas quanto menos nós precisar do governo, é que nós temos uma cultura, né, de parasitismo, não é isso? Exatamente. Eu vou bem nessa linha que o Silvio Lopes coloca. O governo precisa se preocupar basicamente com 5 situações: saúde, educação, segurança, não é? A parte de fiscalização e saneamento. Que está dentro da saúde também, alguns põem dentro da saúde. A iniciativa privada e a sociedade resolve. E o resto, exatamente, a sociedade tem que ser o ator principal. Tem que ser protagonista, né? E exatamente. Onde o Estado é protagonista, dá no que dá. Vilmar, então fechamos aqui o programa essa semana. Uma boa semana para ti também. Uma boa semana também para todos os nossos telespectadores. E o nosso Economia e Desenvolvimento volta na semana que vem. Um grande abraço a todos, boa semana e até lá.